no livro de livro de Salmos, capítulo 32, amém? 32. A partir do versículo 3, Salmos, capítulo 32, a partir do versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de esquio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar das muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas na angústia, e me cinge de alegria, de alegres cantos de livramento. Amém? Nós podemos sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantas vezes, irmãos, nós estamos sufocados por coisas que nos atingem nosso coração, a nossa mente, né? O nosso ser interior sofre, muitas das vezes, com situações que vivemos. Às vezes, nós temos algo que atrapalha a nossa vida espiritual, que não nos faz caminhar ou gozar da vida espiritual na sua plenitude, como nós gostaríamos ou como nós poderíamos estar gozando. E nós nos prendemos a coisas que oprimem o nosso coração. Todos os homens são pecadores. Todos os homens. Eu falo homens, eu falo no sentido da espécie do ser, né? Todos são pecadores, todos são devedores a Deus de alguma coisa. E nós, muitas das vezes, queremos conviver com os nossos erros, com nossas transgressões e com nossos pecados. Nós não podemos aprender a conviver com os nossos pecados. Nós temos que confessá-los diante do Senhor, abandoná-los e seguir em frente. Amém? Quando Jesus orava por alguém ou curava alguém, na grande maioria das vezes, ele falava: os seus pecados são perdoados. Amém? Quantas vezes nós ouvimos isso, né? Nós lemos isso na Bíblia. Os seus pecados são perdoados. Sabe por quê, irmãos? O pecado nos adoece. O pecado nos paralisa. O pecado faz com que surjam problemas, doenças e situações em nós. Nós ficamos sujeitos ao pecado quando convivemos com ele, e ele começa a gerar doenças espirituais em nossa vida. Muitas vezes nós não compreendemos, irmãos, porque nós não progredimos. Mas aqui nós vemos o salmista dizendo que enquanto ele não confessou o seu pecado diante do Senhor, né, ele estava morto, ressecado, né, entristecido, abatido, derrotado. Mas quando ele confessou o seu pecado, ele foi liberto para a glória do Senhor. Ele tirou um peso dos seus ombros. Pecado, irmãos, é tudo aquilo que nos desvia do alvo que é o Senhor. Às vezes, nós temos um problema de relacionamento com alguém. Nós não conseguimos suportar uma determinada pessoa. Aquela pessoa nos faz mal.
Nós temos até ojeriza de estar perto daquela pessoa. Ficamos enojados, perturbados, angustiados, e muitas vezes não sabemos o que ou o porquê disso. Nós temos que trabalhar isso em nossa vida, e começar a repreender isso em nossa vida, e colocar isso para fora. Por quê? É um pecado você estar preso a um ódio, a uma angústia, a uma tristeza contra uma pessoa. Às vezes, nós temos alguns problemas que não são com outra pessoa, são conosco mesmo. Às vezes nós cometemos coisas contra nós mesmos, e nós queremos conviver com isso, irmãos. A gente não pode abrir oportunidade para o pecado. A gente não pode abrir concessões para o pecado. Quanto ao pecado, o crente, ele tem que ser radical. Por quê? O pecado, ele é nocivo, é como se fosse um câncer. Bem, quando alguém é diagnosticado de câncer, qual é a primeira medida? A primeira medida, a pessoa vai ver se aquele tumor é maligno ou ele é benigno. No caso do pecado, todo ele é maligno. Bem, todo ele é maligno. Então, o que acontece? Tratamento imediato. Extirpar aquele mal da sua vida. Por quê? Porque o câncer, ele vai tomando espaço. Existe uma coisa chamada metástase. O que acontece? Aquela célula cancerosa, ela sai daquele lugar e ela vai para outro lugar. E ela começa a criar outro foco. E ela começa a criar outro foco. E ela começa a criar outro foco. E daqui a pouco a pessoa vai ver, ela está tomada de câncer e ela acaba morrendo. O que acontece com o pecado? Não é diferente. Às vezes Satanás consegue uma brecha na sua armadura. Puf! E dali, se você não cuidar, ele vai proliferando para todas as áreas da sua vida, e ele vai te minando de dentro para fora. Bem, existem, irmãos, estratégias para se destruir um reino, um país, como era feito na antiguidade. Uma das táticas que o inimigo usava, e por que não dizer que o diabo também usa, é dividir e conquistar. Por quê? Quando juntos, fortes; quando separados, fracos. Bem, a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras, ele é difícil de romper, não rompe com facilidade. Assim é a nossa vida, irmãos. Se nós começarmos a subdividir as nossas forças, abrindo concessões para o pecado, o que acontece? Nós começamos a adoecer e ser conquistados. O diabo começa a conquistar uma parte da sua vida, e ele começa a conquistar outra parte da sua vida. Irmãos, o diabo é insistente, ele é paciente e ele é sagaz. E se você negocia com o pecado, você começa perdendo já de começo, você já começa derrotado. Então você não pode negociar com o pecado, você não pode flertar com o pecado, porque você flertar com ele, você começa a fazer tudo errado. Bem, o meu sogro, ele tem uma frase interessante que ele diz: aquilo que começa errado não termina certo. É uma grande verdade. Se você começa errado, está derrotado, está errado do começo ao fim. Tudo aquilo que começa errado não termina certo, tudo começa a dar errado, tudo começa a dar errado, tudo começa a dar errado. Então, irmãos, o que o salmista falou aqui? Ele estava o quê? Ressequido, ele estava entristecido, ele estava, o humor dele estava destruído, ele estava acabado, ele estava morto, derrotado, ele estava angustiado, convivendo com aquele mal na sua vida. Mas quando ele confessou o seu pecado diante do Senhor, ele abandonou o seu pecado. Eu disse que Jesus, ele falava: perdoados são os seus pecados. E geralmente ele acrescentava outra frase dizendo: vai e não peques mais. Amém? É lógico que a pessoa ia pecar mesmo, posteriormente. Mas que a pessoa abrisse seus olhos e fechasse seu coração para o pecado.
e não cometesse os mesmos erros do passado. Por quê, irmãos? Nós aprendemos com nossos erros. Aquele que nunca errou, ele nunca aprendeu. Quando você não pode ter medo de tentar acertar. E quando você tentar acertar, você vai errar. Às vezes você vai errar uma vez, 2, 10 vezes, 14 vezes e você vai conseguir. Bem, eu costumo usar muito o exemplo de Santos Dumont, né? Ele tentou 2 vezes, e 3, e 4. Na 14ª vez, no 14 bits, ele voou. Imagina se ele para na 7ª. Imagina se ele para no 8º bits. Se ele para no 7º bits. Ele tentou até voar. Quando ele estava no 30º bit, no 13º bits, né? Ele vou tentar de novo. Chegou no 14 bits, ele voou. Né? Assim também, irmãos, é a nossa vida. Nós não podemos aceitar o pecado da nossa vida, quando dirá a derrota. Se você foi abatido, levanta, crê que tem um Senhor aqui que é o seu esconderijo, como o salmista disse aqui, o seu refúgio, a sua graça, e faz a diferença na sua vida. Por quê? Deus nos dá a condição de começarmos do zero todos os dias, se for necessário. Está tudo errado. Você confessa o seu pecado, zera a sua conta, começa do zero. Deus nos dá essa condição para que nós não vivamos na prática do pecado. Quantas vezes, irmãos, nós ficamos aí perdendo a oportunidade de ser vitoriosos porque nós não queremos dar o braço a torcer? Irmãos, somos errados, pecadores, defeituosos, precisamos e necessitamos da graça do Senhor. Eu não sou o dono da razão, você também não é. Todo mundo erra, todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem os seus pecados, as suas dificuldades, as suas brechas a serem tapadas. E nós temos que ter a firme consciência disso, de que nós somos pecadores, necessitados da graça de Deus, para que Ele mova a nossa vida, para que Ele mude a nossa realidade, para que Ele mude a nossa sorte. Nós temos que entender que Ele pode transformar a nossa vida, e nós precisamos fazer isso. Eu tenho visto nos últimos dias pessoas que batem no peito dizendo: eu sou muito bom, eu sou o melhor, eu sou o destaque. Eu quero dizer para você, querido, nós precisamos ser carentes da graça de Deus em todo dia. Sabe por quê? Um copo cheio não cabe mais nada. Nós temos que ser sempre um copo vazio na presença do Senhor, para que Ele possa nos encher da sua graça, da sua verdade, da sua salvação. Amém? Nós precisamos fazer isso. Então, pecado não confessado é pecado não perdoado. Mas quando nós confessamos nossos pecados, e pecado é uma coisa muito variante. Às vezes, irmãos, é uma coisa que me incomoda, me joga para a terra. É uma coisa que não te afeta tanto. Você passa por aquilo ali, supera aquilo ali com facilidade, abandona aquilo ali com facilidade. Cada pessoa é uma pessoa diferente. E nós temos que aprender a respeitar as fraquezas do nosso irmão. Ah, mas fulano está tão preocupado, tão derrotado com isso aí. Talvez para ele essa seja uma grande barreira. Talvez algo que seja muito grande para ele, para você seja algo muito simples de ser vencido, e para aquela pessoa não é. Então todos nós, irmãos, somos necessitados de alguma maneira. Todos nós somos fortes em algum momento e fracos em outro, não é? Todos nós somos bons em alguma coisa e outra coisa não tanto. Então nós temos que estar não só conscientes da nossa necessidade da graça de Deus, como também saber que o nosso irmão que está ao nosso lado tem também as suas dificuldades, e saber compreendê-lo, relevar alguma coisa, ajudá-lo, né? Estender a mão muitas vezes e
tentar ajudá-lo naquela necessidade que ele tem passado. Às vezes, irmão, tem coisa que você não consegue vencer sozinho, é muito pesado para você, e você precisa de alguém que te estenda a mão. E às vezes você está pedindo a mão, a pessoa está te dando o pé, né? Para te afundar mais ainda. E essa não é a atitude de crente. Crente, ele tem que estar pronto a ajudar. Às vezes, irmãos, você está todo machucado, mas alguém te estende a mão te pedindo ajuda. E naquela situação de você ajudar aquela pessoa, você acaba sendo curado também e transformado. Amém? Você imagina aquela viúva, né? Que tinha só um pouquinho de farinha, ele ia morrer. Ele ia comer aquilo ali, ia morrer. Mas Deus mandou o profeta que estava numa situação difícil para ela cuidar dele, né? E naquela situação que ela socorreu o profeta, ela foi abençoada poderosamente, foi sanada as suas necessidades, né? Então, irmãos, ninguém está tão fraco que não possa ajudar o caído, né? O necessitado, o que está numa situação difícil, porque às vezes naquele ato de salvar, de ajudar, Deus ampara você também, toma você em suas mãos, te abençoa, sacode sua vida, né? E te dá vitória em nome de Jesus. Então, irmãos, Deus te abençoe nessa noite, que você possa guardar essa palavra na tábua do seu coração e que você possa estar compreendendo que nós somos carentes, necessitados, todos nós necessitados de Deus, em nome de Jesus.